Olá, meu nome é Alberto e este é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre quarkus. Mas antes de entrarmos no assunto, deixa eu só chamar a galera que vai participar aqui com a gente, né? Então, eu vou começar pelo nosso convidado de fora da Zup, Helder, que é Developer Advocate lá na Red Hat. Helder, se apresenta um pouco pra gente aqui. Fala, Alberto, Otávio, pessoal que tá ouvindo aí a gente. Primeiramente, obrigado a Zup e a vocês pelo convite. Meu papel aqui na Red Hat é fazer, digamos, o meio de campo entre a Red Hat e os desenvolvedores, né? Então, do ponto de vista técnico, né? Então, todas as soluções, tecnologias que a Red Hat cria, meu papel é levar até o desenvolvedor e também pegar o feedback desses desenvolvedores que estão aí no mercado para que a gente melhore tanto os nossos conteúdos quanto os nossos produtos. Bom demais. E também tá aqui com a gente, né, Otávio, super famoso também, ele é Distinguished Engineer aqui na Zup. E aí, Otávio, beleza, velho? Rapaz, que apresentação bonita, viu? E que título, hein? Não tenho nem roupa pra isso. Eu não sei nem falar, não sei nem pronunciar. Rapaz, é difícil mesmo. Mas eu sei que as piadas virão pra deixar você vestidinho com esse título aí. Estamos só esperando aqui. Opa! Beleza, velho? Muito feliz de trabalhar justamente com grandes estrelas aí, celebridades como o Alberto. E meu desafio é fazer aí o Brasil ser um polo tecnológico, né? Referência mundial na área da tecnologia, junto com a Zup, né? Demais, cara. É massa ter você junto com a gente. O tema de hoje é o Quarkus, framework que é super famoso, né? Essa onda de Cloud Native e tudo mais. E a ideia, Helder, é que a gente pergunte coisas para você sobre Quarkus, obviamente que o Otávio também vai dar os pitacos dele aí. Mas antes da gente entrar mais em detalhe e coisas do gênero, vamos só fazer aqui a base para uma galera que eventualmente nunca ouviu falar ou só ouviu falar, mas não sabe direito onde que o Quarkus se encaixa aí no planeta. Rola você explicar um pouco para a gente aí, né? O que é o Quarkus? Qual que é o problema que ele se propõe a resolver e tudo mais? De forma bem superficial, né? Depois a gente vai mais a fundo. Ele é uma plataforma para você desenvolver aplicações em Java, aplicações que sejam, e aí veio o slogan, né? Que é supersônico, subatômico, né? Então, aplicações que sejam pequenas, tenham um footprint de memória pequeno e que tenham uma performance muito alta também. E ele surgiu a partir de um desafio que era rodar aplicações Java em ambientes distribuídos, especialmente em containers, né? A primeira abordagem do Quarkus, ele chama até de Containers First, né? Então, assim, o Quarkus foi construído para que aplicações Java rodem bem dentro de containers. Então, foi assim que a coisa começou. E muito legal esse lance, né, de ser, enfim, Container First, Cloud Native, footprint baixo, tudo mais. Mas também a gente vê esse movimento de outras tecnologias indo para isso, né? Então tem o Quarkus nessa linha, mas acho que meio que o mundo foi caminhando, né? Então você tem Quarkus, Micronaut, e aí você vê o próprio Spring com o movimento de Spring Native e tudo mais. E aí acho que uma coisa que é legal, se você puder falar um pouco assim, um pouco mais, dado que a concorrência começou a aumentar, né, nesse mundo de ser container first, de ser mais preparado para startar rapidamente, como que o Quarkus se posiciona no sentido dos diferenciais dele em relação a outras tecnologias, né? Onde que ele acha que resolve parte desse problema de maneira mais interessante ou algo do gênero? Uma coisa que eu acho interessante é que assim, o Quarkus não foi o primeiro a fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Talvez chegou mais tarde na festa. Você já tinha ali Spring Boot, você já tinha Micronaut, você já tinha ali implementações de microprofile, né, como Halidon e outras, já tendo uma adoção aí no mercado. Acho que qual que foi a grande sacada do Quarkus? Os caras olharam e falaram o seguinte, não dá só para eu modularizar o Java, poder escolher APIs para poder jogar, sei lá, microserviço em produção, né, que foi talvez um dos grandes motivadores iniciais. Eu preciso moldar a forma com que eu empacoto aplicações Java. O resultado disso foi o tal do supersônico subatômico, né? Então, o que eles fizeram em linhas gerais? Uma aplicação Java, ela é grande, em geral, né? Ela tende a ser grande, vamos pensar assim, né? Ela tende a ser grande, ocupar muita memória, né? Digamos que comparativamente com outras tecnologias. Por quê? Porque eu tenho muito processo que ocorre em runtime, sei lá, inicialização de métodos, de variáveis, dados estáticos, interpretação de alguma coisa, enfim, muita coisa acontece em runtime. Só que tem muita coisa que acontece só quando a aplicação sobe. Então o que acontece? Eu preciso carregar dependências que muitas vezes vão ser usadas uma única vez no meu runtime. E nunca mais eu vou usar aquela dependência, só que ela fica lá.
tanto ocupando espaço do arquivo em si, né, espaço em disco, vamos dizer assim, de storage, quanto memória. Então o que o Quarkus fez? Ele falou assim, cara, e se eu pegar e mudar a forma de empacotar? Na verdade, eu continuo gerando uma aplicação Java, só que ele gera um monte de processos que fazem tudo aquilo que é possível fazer em tempo de compilação ao invés de fazer em tempo de build. Então, assim, inicializações, praticamente todas ocorrem já no build do Quarkus. Alguns processamentos de construtores, etc., também ocorrem no tempo de build. Então, muitas coisas que aconteceriam na hora do startup, elas já aconteceram no build, ou seja, eu não preciso mais carregar essas dependências, eu não preciso carregar código mesmo, né? Tem muito código que nem é carregado por runtime. Então, isso faz com que eu tenha uma aplicação que seja menor e que seja mais rápida também. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Que não é só a forma com que eu construo minhas APIs, construo minhas bibliotecas, mas é a forma com que eu empacoto o Java em si. Tanto que, um outro passo que também foi dado além no projeto, foi que você tem dentro do Quarkus implementações de APIs, por exemplo, do Spring. Então, se você é um desenvolvedor Spring e você quer usar Quarkus, não são 100% das APIs, mas tem um bom número de APIs que já estão implementadas no Quarkus e estão adicionando mais. Ou seja, alguém que está acostumado com Spring consegue usar Quarkus. Então, assim, eu consigo ter meu conhecimento, né, minha curva de aprendizado que eu já superei no Spring e adotar com uma plataforma que me dê um Java mais rápido, menor, enfim, com tudo aquilo que o Quarkus oferece, né? Então acho que essa talvez seja a grande diferença. E esse ponto que você falou da disputa, né, de onde eu vou gerar essas metas de informações, das anotações, né? Caso você aí que esteja ouvindo esteja curioso para conhecer um pouco mais dessa arquitetura, né, de usar Reflection ou Reflectionless, o Graham Rocher, ele é um cara que criou o Micronaut. Então, como o Helder falou, o Quarkus não foi o primeiro nessa linha, né? E ele fala muito do porquê ele criou essa ideia, né, de reflections, né? Então ele vai até, inclusive, no código-fonte do OpenDK, em uma classe metadata, ele explica, ó, toda vez que você usa reflection, ele carrega várias informações lá, todos os fields, as heranças, e usa soft reference. E usando esse tipo de coisa, ele só é liberado quando dá um stop the word. Então, assim, já é um outro assunto, né, que é a arquitetura de framework, mas, cara, se quiser conhecer um pouco mais, porque eu já vou tendo para esse lado, a gente coloca o link lá na descrição e vale a pena só para conhecer um pouco mais dessa motivação. Acho que tem 2 ganchos aqui que já dá para fazer. Você já falou de microprofile. Engraçado, né? Que aqui eu misturei português com inglês, né? Eu não sei se seria microprofile ou microprofile, né? Aí eu tô lembrando daquela época que a galera chamava de Hibernate, né? Eu era um desses, né? Hibernate, né? Metade português, metade inglês ali. Mas, bom, eu vou no português por enquanto, né? Com microprofile ali, né? Acho que é um tempo que já dá para puxar. Mas antes desse, você trouxe uma parte que eu acho que é legal, que acho que tem isso, né? Parte da galera se acostumou a desenvolver, por exemplo, né? Utilizando, sei lá, o Spring como principal framework aí, né? Com seus módulos. E aí eu falo, putz, quero testar o Quarkus. Entra naquela sinuca de bico, né? Eu quero testar, eu entendo que é legal, mas tem isso, pois eu já aprendi aqui, já tô na minha zona de conforto, tudo mais. Na sua experiência, como que você diria que é essa eventual migração, né, transição de um para o outro, e não que é para usar um ou outro, mas eu quero ter os dois no meu cinto de utilidades aqui, né? Quão difícil, ou não difícil, no caso, eu que codo com Spring e lá e codar com Quarkus? Ó, eu vou dar um exemplo de referência, tá? E aí eu falo exatamente sobre o Spring. Quando eu fui fazer minha entrevista para vir para a Red Hat, uma das etapas do processo foi falar assim, ó, você precisa dar uma palestra sobre um assunto de algo relacionado à Red Hat. Eu falei assim, fechou, né? Eu vou fazer um live coding de Quarkus. Só que eu nunca tinha mexido com Quarkus na vida. Mas eu trabalhei anos e anos e anos com Java EE, escrevi livro de Java EE e tudo. Aí eu fui olhar e falei assim, cara, as APIs, na verdade assim, as principais APIs que o pessoal usa para fazer microserviços estão dentro do Quarkus através do microprofile. Existe uma implementação do microprofile dentro do Quarkus, que é o Small-Ray. Eu falei assim, tá certo, eu vou fazer então um live code de Quarkus. Foi assim, uma tarde. Eu peguei uma tarde, por quê? Porque era literalmente as mesmas APIs, o mesmo jeito de usar. Então assim, JAX-RS, JPA, JSONB, enfim, essas principais assim eram exatamente a mesma. Eu fui lá, fiz e beleza. Então agora falando de Spring. De novo, eu não conheço muito o mundo de Spring, tá? Mas se a gente olhar agora, existem hoje, atualmente, implementadas no Quarkus, acho que umas 20, 30 APIs do Spring implementadas dentro do Quarkus hoje. Então o que isso quer dizer? Que
se aquelas APIs estão no seu projeto hoje, a exata mesma maneira que você usa ela no seu projeto Spring, você vai usar no Quarkus. É o mesmo import, é o mesmo código, você der o pontinho lá, a sugestão do código vai ser exatamente a mesma. Então, assim, dentro daquilo que você já usa, é exatamente o mesmo. No meu caso, por exemplo, a curva de aprendizado foi, da onde que eu baixo o meu projeto do Quarkus, como é que eu configuro o Maven e pronto, né? O resto foi exatamente igual. Então, de tudo aquilo, e assim, não só esses dois, né? A gente tem implementações lá de Camel, por exemplo, existem mais de 100 extensões do Camel dentro do Quarkus. Existem extensões de integração com Kubernetes, por exemplo. Então, assim, tudo aquilo que você já está acostumado e que foi implementado lá dentro, eles fizeram de uma forma que sua curva seja, se não zero, mas muito próxima disso, entendeu? Então, preservando realmente o seu conhecimento. Mesmo. Caramba, massa, né? O Otávio colocou aqui um link para nós e eu também naveguei aqui rapidinho, né? Tem esse lance da extensão do Spring dentro do Quarkus para ter esse onboarding mais fácil, né? Acho que me parece uma estratégia muito sagaz mesmo, né? Porque é interessante, assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, quer dizer que eu rodo Spring dentro do Quarkus? Não, você não roda Spring. Na verdade, se você quiser pegar uma API e jogar ela no seu projeto, né, em geral tende a funcionar, né? Mas não é isso. Eles realmente implementaram aquela API dentro do Quarkus. É código novo, é código feito dentro do Quarkus, como se fosse uma simulação do Spring dentro do Quarkus. É um código feito no Quarkus com toda a otimização que é feita no Quarkus. Então, assim, toda a parte de build, tudo aquilo que, enfim, que o Quarkus foi feito, eles reimplementaram as APIs do Spring lá dentro. Então é como se você estivesse usando o Spring, mas por trás é código totalmente novo. Só que eu imagino que tem algumas limitações nesse recurso, né? Porque os componentes do Spring funcionam de maneira real-time, né? Então ele faz o plug and play das coisas. Tem uma lista de coisas que a gente não pode fazer quando usa Quarkus e Spring? Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte, qualquer API que não esteja lá ainda, né? Você usa uma API X, tá? Que não está implementada ainda, putz. Então, assim, além de ser um motivo óbvio, quer dizer, pode ser que seja uma limitação, realmente, enfim, de não utilizar. Mas do que está lá dentro, até onde eu sei, o comportamento é o mesmo. Tipo, eu sei que Spring Data está lá. Então, o Spring Data funciona igual, entendeu? Talvez eu esteja falando uma coisa muito errada, né? Mas eu acho que o nível foi assim, eles foram lá no Spring, a extensão do Quarkus, eles copiaram a estrutura de pacotes que tem no Spring com a implementação do Quarkus. Então, acho que é isso que a Aura está falando. Não é que você traz o Spring para o Quarkus. Eles copiaram tudo que era possível para você pegar um código e colocar lá dentro. E aí você tem o Annotation REST Controller, mas que internamente vai disparar, né, o controller do jeitinho que o Quarkus... Então, o Quarkus consegue fazer o AOT, consegue fazer tudo, só que ele não te força no dia zero a ficar importando coisas que você não conhecia antes. Isso eu acho bem legal, né? Até extrapolando o tema do Quarkus, que é literalmente o X para Dev Experience, né? Eu deixo tudo igual pra galera, você usa, mas você tá usando o Quarkus, você não tá usando animal. O motor é o mesmo, né? Particularmente, achei uma sacada bem massa. Sim. Porque se parar pensar, o metadata, né, do Java, ele é conceituado como uma interface, né? Então, no fim, ele só pegou a interface e só modificou a implementação, que é o motor do Quarkus. Ficou bem legal mesmo. Tô aqui olhando, tá? Spring Web já tem suporte, Spring Data JPA, Spring Data REST, Spring Security, cara, eu sou fã, Spring Boot, Spring Cache e Spring Schedule, dentre outros. Então, assim, se o seu projeto usa isso, você vai usar exatamente igual no Quarkus. Então, massa, né? Acho que essa parte aí de facilitar a migração, tudo mais, acho que é demais. E, inclusive, eu acho que isso, já juntando com o nosso próximo tema aqui, né, que é cases de sucesso. Me parece, inclusive, que poder migrar de tecnologia de maneira tão fácil deve facilitar, né, a adoção dele em lugares que querem começar pequeno, já começar maior, tudo mais. Então, rola você compartilhar um pouco com a gente locais que já utilizam Quarkus em qualquer nível de escala que você tenha conhecimento e que possa, obviamente, compartilhar aqui com a galera que está escutando a gente no podcast? Então, pelo menos do ponto de vista de Red Hat, né, quando a gente tem um caso assim, né, de uma empresa realmente usando, infelizmente tem muito contrato de NDA, né, que a gente acaba não podendo divulgar muito. Mas tem os casos públicos que realmente estão aí, até... Inclusive, eu participei da gravação de um podcast sobre um deles, que foi o caso do Banco do Brasil. Né? Então, o Banco do Brasil... Inclusive, eles são bem... O caso deles é bem interessante, que eles são early adopters total. Eles começaram a usar antes do 1.0.
Acho que eles usaram já no primeiro ano de beta. E eles usam a versão community. Antes de ter suporte, eles estavam usando. Inclusive, se eu não me engano, tem até committers. Eu posso estar errando aqui, mas eu tenho quase certeza que tem committers do Quarkus dentro do time do Banco do Brasil. E é interessante, né? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de achar que empresas públicas aqui estão usando, né, coisa mais antiga, enfim, estão meio atrasadas, mas essa área especificamente lá do Banco do Brasil que está usando o Quarkus, eles tiveram muito sucesso, assim, tá? O podcast que eu gravei foi o Hipsters. Quem quiser depois dar uma escutada lá, eles falam bastante sobre esse caso. Também era uma equipe que vinha de Java já há muito tempo, então a adoção foi bem simplificada. E um outro caso, que também esse a gente consegue comentar também, que é da Boeing, né? Esse foi um caso global. A Boeing também, eles fizeram uma migração, se eu não me engano o caso deles foi esse, eles estavam querendo ir para Node por N motivos, e aí eles conheceram o Quarkus, fizeram POCs, etc, viram que os ganhos que eles estavam, engraçado, né? Eles estavam assumindo trocar de linguagem, então eles falaram assim, a gente vai sair do Java, vamos pro Node, e aí conheceram o Quarkus e falaram, opa, peraí, vamos tentar aqui, e aí eles conseguiram os ganhos que eles queriam, e fizeram a migração. Então esses são dois casos que são bem públicos aí, que dá pra gente comentar mesmo, né? E aí, falando de coisas, né, mais genéricas que a gente não pode dar nomes, assim, meu trabalho aqui, eu lido muito com empresas que estão exatamente nessa fase, né, de sair de não gosto de falar muito de monolito, né, porque dá a impressão que a gente só consegue usar Quarkus para fazer microserviço, não é, né, você faz qualquer aplicação Java. Mas tem bastante caso de gente saindo de Spring, saindo de Java EE, JKTE, empresa querendo usar, por exemplo, MicroProfile, e aí optando por usar através do Quarkus. Então, nas empresas que estão andando aí nesse meio, tem tido uma adoção bem interessante. Nossa, sensacional. Também tem o caso do Carrefour, né? Que ele fala bastante sobre isso aqui, do uso eficiente de memória. Deixa eu até compartilhar o link aqui. E uma das coisas que ele fala é justamente isso, né? Usamos algumas soluções e identificamos que o Quarkus, naquele momento, consumia menos memória e levantava de modo muito mais rápido. Uma pergunta, Helder, sobre esses casos, né, de adoção em grandes lugares, né? Banco do Brasil, Boeing, Carrefour, que o Otávio trouxe e tudo mais. O principal drive ali dessas equipes, né, quando foram adotar, era essa de preciso que suba mais rápido, estou deployado nessas clouds que são elásticos, né? Então, quero subir servidores e o servidor tem que subir mais rápido nessa linha. Ou tiveram outras motivações ali, como, por exemplo, né, na página inicial do Quarkus, ele fala que ele foi nascido para ser deployado em Kubernetes. E se você navega pelas empresas hoje em dia, é meio que padrão, né? Dockeriza a aplicação, deploya no Kubernetes, e meio que já tem algumas empresas que falam que é pré-req para o dev, a pessoa que é dev mais madura, né? Ela já tem que saber assim, olha, se você vai deployar toda a aplicação que nasce aqui, independente da tecnologia por trás, ela já nasce para ser deployada num cluster de Kubernetes e tal. E o Quarkus me parece que fez parte da concepção dele facilitar isso. Então, quando olha para os principais drives, né, de adoção, de querer adotar, enfim, o que mais tem puxado a galera? Kubernetes, subir rapidamente, né, matar e subir aplicações, outras coisas que eventualmente aqui eu não citei. O que eu vejo muito é realmente essa questão de recurso, né? Então, geralmente, empresa que está querendo ter uma aplicação que seja mais distribuída, ou, enfim, ter mais instâncias, e aí eu preciso subir a instância rápido, eu preciso ter um CI/CD mais ágil, e, enfim, quando eu vou ter upscale, downscale, eu preciso que isso ocorra mais rápido. Esse é um caso. Tem bastante caso de empresa que quer modernizar, vamos dizer assim, né? Estão usando frameworks mais antigos, APIs mais antigas e querem migrar para coisas mais novas. Às vezes a motivação é meio questionável, né? Às vezes não é que o negócio não funciona, tipo, tá funcionando, mas eu quero um negócio mais novo, né? Eu sou meio resistente quanto a isso, mas ok, isso é uma coisa que sim, muita gente tem feito por esse motivo. E essa questão de rodar no Kubernetes também. Empresas que são realmente baseadas em Kubernetes ou em OpenShift, etc., tem sido também um grande case. Tanto que na Red Hat, por exemplo, a gente tem um modelo de suporte do OpenShift que ele já inclui o Quarkus. Na verdade, o modelo de suporte do OpenShift ele já inclui o Quarkus. Então, muitos casos de clientes que migraram são por isso. E assim, não sei quantos já fizeram o deploy de uma aplicação no Kubernetes usando o Quarkus. Tipo, você literalmente adiciona uma extensão
você tem um arquivo de configurações que você põe lá qual vai ser o seu tipo de load balancer, qual vai ser lá, algumas questões de SSL, qual vai ser o repositório do Docker, e aí você faz o MVN package e ele faz o deploy para você. Tipo assim, você não gera YAML, você realmente não tem que lidar com todo esse problema que é você fazer o deploy de uma aplicação no Kubernetes, que é muito complexo, né? Pelo menos para você sair do... Quem nunca fez e precisa fazer a primeira, dá umas cabeçadas grandes, né? O Quarkus facilita bastante isso, né? Então, acho que isso é um ponto. Nossa, então facilita muito minha vida quando eu falo muito desse tal Cloud Native, né? E você falou do Kubernetes e tal, de gerar imagem Docker, né? E o que mais o Quarkus oferece facilidade para o mundo da nuvem? Você consegue listar de cabeça, assim? Por exemplo, tem extensões ali para você fazer deploy no Lambda, diretamente no AWS, você só configura, aí tem lá, né, enfim, as especificações da extensão mesmo. Deploy direto via package, tem para Azure Functions também, eu acho que tem para Google Functions também. Então tem, dessa parte de nuvem, se você olhar lá nas extensões, acho que deve ter mais de 100 extensões ali no aliás, quem está ouvindo a gente, né, tem o site que é o code.quarkus.io. Lá é um site onde você consegue criar uma aplicação Quarkus, né? Então você vai lá, vamos supor, se for Maven, você coloca lá as configurações do Maven e você escolhe as extensões. Se eu rolar a tela ali, acho que tem umas 200 e tantas extensões. E aí tem as extensões específicas de nuvens, né? Então, isso é uma coisa também que ele facilita bastante. A última vez que eu olhei tinha, se eu não me engano, tinha até extensão de integração com a Alexa, por exemplo. Por isso que a gente fala que é uma plataforma, né? Não é só um framework, né? Porque ele te dá... Muitas dessas integrações vêm com código, né? Que você, enfim, consegue trabalhar em cima dele. Então ele te dá um poder bem interessante, né? Se a gente olhar agora, tem extensão para Amazon DynamoDB, KMS, S3, Secrets Manager, SS, SNS, SQS, Lambda. Se olhar, vamos ver de Google aqui. A gente tem Google Cloud Functions, PubSub, BigTable, BigQuery. Então tem bastante integração com nuvens também. Deixa eu perguntar então, aqui, né, você e Otávio já citaram os microprofiles e tudo mais, eu confesso que eu manjo zero da especificação, das extensões, tudo mais. Otávio já citou que o Quarkus, e na própria documentação do Quarkus, né, você acabou de explicar aqui também pra gente, né, tem todo esse approach de tirar proveito, né, de tudo que é de cloud, e tem esse cruzamento, né, microprofile, Quarkus, vocês falando aqui, parece que rola uma interseção aí, né, os interesses se cruzam. Então vamos tentar começar a tocar um pouco nessa parte, e aí eu acho que aqui, só para fazer a base de novo, né, se vocês puderem explicar para quem está ouvindo o que é o microprofile, antes da gente tentar entender como o Quarkus e essa especificação, não sei se é uma especificação, se cruzam, acho que vai ser bem legal. Então rola dessa explicadinha para a galera que está escutando sobre o que é microprofile. O Otávio é um dos committers, acho que seria interessante. Monstro. Monstro sagrado. Nos ilumine com seu conhecimento sobre isso. Vá. Como toda especificação, né? O segredo dela é como você não percebe que está utilizando, né? Então, eu costumo brincar que a especificação do Java é tipo USB. Você não repara até perceber que ela quebrou, o mouse parou de funcionar. O microprofile, ele é um pequeno pedaço da especificação do Java EE, ou Jakarta EE, que cria especificações cujo objetivo é rodar para microserviços. Então, ele cria a partir de 3 componentes do Java EE, né, que era o CDI, JAX-RS e o processamento de JSON. Tem esses 3 como base e a partir disso se criou especificações focadas para microserviços. Por exemplo, integração com OpenAPI. Então, se você é antigo como eu e não sabe o que é OpenAPI, é o WSDL versão 2.0. Só que em vez de XML você usa JSON. Nossa, acho que com essa definição eu ganho haters, né? Errado não tá. Open Tracing. Então toda aquela integração que existe no mundo Java de microserviço, né, focado em microservice. Então, inclusive, tem um grupo que tem conversas regulares com a CNCF para realizar as integrações com as ferramentas CNCF. Então, se você for ver a evolução do Java, você vai ver que a própria JVM começa a trabalhar muito melhor em cima de Docker, de container. Então, boa parte desse trabalho acontece dentro dessa iniciativa, tá? A integração entre, inclusive, padrões, né? Então, tem o padrão de container, que é o Open Container Initiative, com a JVM. Então, recapitulando, especificações focadas para microserviços. Então, deixa eu já emendar a pergunta, né?
o Quarkus implementa as especificações de microprofile? É um dos provedores aí, né? Uma das implementações. Como é que funciona essa junção dos mundos aí? Como toda especificação, existem implementações, né? Então, por exemplo, a implementação do microprofile feita pela Oracle foi o Helidon. A implementação do microprofile feita pela Payara foi o Payara Micro. E a implementação do microprofile feita pela Red Hat foi chama-se SmallRye. O que foi feito? Existe uma implementação, é um projeto, tal, tem uma equipe, tudo. E o SmallRye, ele foi escrito para rodar dentro do Quarkus. Então eles pegaram toda essa otimização do Quarkus, a forma de fazer build do Quarkus aqui, e colocaram essa implementação no microprofile dentro do Quarkus. Então se você for lá naquele site que eu falei, o code.quarkus.io, e pesquisar por SmallRye, você vai ver lá todas as APIs. Então você tem lá o Context Propagation, Health, Fault Tolerance, enfim, todas as APIs do microprofile implementadas lá dentro do Quarkus. Então, sim, não é que o Quarkus seja uma implementação. Ele contém uma implementação do microprofile dentro dele. Assim como ele contém uma implementação do Spring, assim como ele contém implementação de APIs do Camel e etc. Agora fica mais claro, né? Essa visão de plataforma mais do que framework, né? Porque começa a ser um canal de utilização de várias outras coisas aí. Eu tô bem por fora do circuito de microprofile, tudo mais, então vou usar aqui a oportunidade para sacar mais. Como que tá a adoção dele, né? Acho que a gente pode até separar, né, do microprofile, especificação e suas N implementações por aí, né? Que nem você citou, da Oracle, da Payara e da própria Red Hat e tal. E também como é que ele tá a adoção através do Quarkus, né? Acho que também é uma pergunta que pode fazer sentido dado o nosso contexto aqui. Vocês podem falar, né, um pouco de como é que está a adoção dessa parada do planeta aí? Como é que está? Então, o que eu vejo aqui, né, do lado acompanhando os clientes, é que, assim, os clientes nossos, né, ou outras empresas que eu tive contato, que vêm do mundo Java E, Jakarta, eles, o microprofile é quase natural para eles, né? Na verdade, ele é bem natural. Porque assim, eu fazia JaxRS lá, eu faço JaxRS aqui. Eu fazia CGI lá, eu faço CGI aqui. Eu fazia JPA lá, eu faço JPA aqui. Então, assim, isso fica bem natural, né? Então, é bem isso que eu tenho visto, assim, da galera que tá vindo realmente num contexto de Java. É bem natural eles irem pro microprofile. E só um caso que eu vou comentar, que não é aí o Otávio complementa aí. Tem uma empresa que não é brasileira, mas tem uma unidade no Brasil, que é a V2Com. E eles usam microprofile desde, sei lá, versão 1, versão 2, alguma coisa assim. E lá eles usam numa solução de IoT. Eles têm lá um sistema de billing de energia elétrica, um negócio super complexo lá, e a gente teve até uma conversa interessante com eles sobre isso. Então esse é um caso que também é público, de utilização dentro de um contexto até meio diferente. Com relação ao uso do microprofile, ele tem um problema clássico, né? Por ele ser uma especificação, é difícil contabilizar quantas pessoas usam de fato. Existe uma pesquisa da Eclipse Foundation, que verifica o mercado e tudo mais, com base em cerca de 10 mil pessoas que responderam do ano passado, 60% das pessoas já utilizam o Spring Boot em produção, 40% utilizam o Jakarta EE, e microprofile é o número de 34% do mercado que respondeu essas perguntas. Por que eu falo que é difícil mapear, né? As pessoas utilizam o Spring Boot. O Spring Boot utiliza o Spring Data, Spring Data JPA, que é uma especificação. Então é muito normal a pessoa falar, não, eu não uso especificação, eu uso Spring Data JPA. E às vezes não sabem que o JPA, que o Spring Data faz um wrapper, né, é uma especificação. Então, recapitulando, 34% do mercado vem adotando aí o uso que cresceu 44% comparado ao ano anterior, tá? Então vem crescendo bem aí o seu uso. Resumindo, né, quem usa Spring usa Jakarta do mesmo jeito. É USB, eu acho a melhor forma. Eu não uso USB, eu uso o mouse, cara. Você conecta no USB, você usa o USB. Voltando aqui na montanha-russa aqui do podcast, né? A gente começou no Quarkus, foi para Microprofile, passou por causa de sucesso, foi para Microprofile, juntou com o Quarkus, e voltando a colocar as luzes aqui em cima do Quarkus. Otávio aqui no backstage veio com aquela polêmica, né? O cara não poderia passar aqui os 40 minutos sem fazer uma brincadeirinha dessa, né? Então deixa eu perguntar aqui para Helder. Helder, Otávio quer saber, né? E eu tô sendo o vetor aqui da pergunta. Quando nós não devemos considerar o Quarkus como uma possibilidade de solução? Conta para nós aí o que é que você acha sobre isso. Pergunta difícil, né? Cara, assim, esse primeiro ponto que eu vou falar não é nem só sobre Quarkus, acho que é a tecnologia em geral. Eu não acho que a gente deva adotar a tecnologia só pela tecnologia. E assim, eu já ouvi isso, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes.
Por que você quer fazer tal coisa? Ah, porque meu chefe foi no evento e viu e ele mandou a gente fazer. Ah, ou porque eu vi, eu achei legal e eu quero fazer. Tipo assim, o cara não sabe por que serve, não sabe se precisa. Então, assim, qual que é o meu ponto com isso? Cara, você está criando uma aplicação que você, de repente, vai containerizar ela e você, sei lá, talvez um dia você vai distribuir ela, você vai quebrar ela, tá, não sei o quê. Eu acho que, pô, faz todo sentido. Não, eu não vou, vai ser um negócio que é super local, super... sei lá, vai ser um CLI, tudo bem que dá pra fazer CLI com Quarkus também, mas enfim. Você vai fazer um negócio que, meu, é muito específico, eu não tenho esse tipo de pretensão com ele. Cara, talvez o Java EE já não resolve, talvez o Spring Boot já não resolve, assim, eu não, de verdade, eu acho que se tá dentro do seu domínio, resolve o seu problema e vai resolver o seu problema para sempre, eu ficaria naquilo que você está, não acho, de novo, que precisa adotar tecnologia pela tecnologia. E um outro ponto, né, que talvez eu soe meio óbvio nisso, eu sempre dava um exemplo, mas que agora eu vi que eu não posso mais usar de que é o seguinte, eu quero rodar um processamento em lote, né? Eu vou dar alguma coisa aqui. Aí eu antigamente falar, não tem no Quarkus. Aí a semana passada eu vi que agora estão fazendo uma API de processamento em loja também. Então nem esse exemplo eu posso usar mais. Mas basicamente cara, você precisa usar coisa que não tem lá, você vai ficar forçando a barra de usar, vai integrar com o negócio só para você estar usando a tecnologia. Não, usa a ferramenta que resolve o seu problema e sucesso, entendeu? Agora, qualquer outra coisa diferente disso é aquele lance assim, não é? Assim, eu não vejo motivo para não usar se você quer uma aplicação Java que suba rápido, que ocupa pouca memória, que tem essas APIs que a gente conversou aqui hoje. Então, se esse é o seu contexto, eu acho que faz todo sentido. Se não é, usa o que você está acostumado, que tá tudo certo. Eu gosto muito do Quarkus, mas eu confesso que eu tenho um pé atrás em duas coisas, né? O primeiro é o Panache com Active Records. Então, quem gosta lá dessa parte de Solid lá vai ter um pouco de medo de colocar entidade e banco de dados em um único local, né? Principalmente quando o negócio fica mais complexo. Um outro ponto é encapsulamento em alguns casos, né? Porque não tem um reflection, você tem que abrir mão aí do encapsulamento. Isso, a depender da complexidade, pode ser um pouco ruim para você. O Panache mesmo é um deles, né? Você acaba tendo que declarar tudo público para você. Quer dizer, você pode não declarar, só que aí você perde algumas coisas que ele te facilita a vida, né? É que tem aquele lance também, né? O pessoal às vezes encapsula, né? Mete lá todo mundo como private, aí gera um monte de getter e setter tudo público. Né? Aí me quebra também. O Panache tá falando assim, eu sei que você vai fazer isso de qualquer jeito, então já deixa público. Tá? Olhando para o futuro, Helder, rola você... Não sei se tem algum tipo de spoiler, alguma coisinha que você possa compartilhar aí com a gente sobre onde mais que o Quarkus imagina colaborar com, enfim, né, com os times de engenharia que querem construir seus produtos, Cloud Native, por aí vai? Cara, antes de conversar com vocês aqui, eu tava dando uma olhada no roadmap, né? Tem lá no GitHub, né? Não é muito formal, assim, parece que é algo mais interno, mas tá público no GitHub. Tem uma coisa que é muito bacana no Quarkus, que é o Developer Mode, né? Que a gente acabou não comentando aqui, mas é basicamente quando você sobe uma aplicação usando o Maven, ele starta a aplicação, ele fica lá ali monitorando, e à medida que você vai alterando, ele já faz hot deploy de tudo e tal, e como é muito rápido, isso dá uma experiência bem interessante para o desenvolvedor. Do Developer Mode, eles criaram, a partir do Quarkus 2.0, o Dev UI, que é um dashboard que você tem no browser, que ele está conectado ao Developer Mode, que você visualiza coisas da sua aplicação. Então, por exemplo, você visualiza os resultados dos testes unitários que estão rodando enquanto você trabalha, as extensões que você está usando no momento, enfim, eles estão um panorama geral lá. E paralelo a isso, criaram também um Kafka UI, porque também o Quarkus tem um monte de integração com o Kafka. E eu vi aqui no roadmap que eles vão integrar tanto o Kafka UI quanto o Dev UI. Então você vai ter um dashboardzinho enquanto você coda, dando ali todas as informações da sua aplicação, e também se você estiver fazendo coisa com o Kafka, ele vai te dar também toda a integração do Kafka ali. Isso eu achei um negócio interessante, porque são duas partes meio complexas, assim, que de alguma forma estão trabalhando para funcionar junto. Eu gosto quando a tecnologia resolve defragmentar uma... Porque hoje em dia, como é que a gente tem o Quarkus? Você deve ter alguém num canto que fez uma extensão, que dá para ver um troço de cá, um troço de lá, e aí o framework, a tecnologia vai e fala assim, putz, deixa eu ser cada vez mais... A galera usa essa expressão nas startups, né? One stop shop. Então, tudo vai estar por aqui, eu vou conseguir fazer tudo por aqui, porque no final do dia é isso, né? A gente quer fazer o produto e a plataforma tem que ser tipo juiz de futebol, né? É só não atrapalhar, é só colaborar, adiantar o lado, que vai,
ali. Eu acho massa quando eu vejo esse tipo de caminho que, enfim, a plataforma toma. Animal. Olha só, gente, queria agradecer demais aí, né? Passo sua participação, Helder, aqui com a gente, né? Imagina que o tempo é corrido. Quem quiser saber mais de Helder, os links para as redes dele vão estar listados aqui, né? Junto com o episódio. Agradecer também a participação de Otávio, trazendo aí, né, suas perguntas capciosas, tudo mais, né, para dar aquela pimentada no episódio. E principalmente para você que escutou a gente, né, que aguentou aí a gente por 40 e poucos minutos. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil aí para o seu dia a dia. Então é isso, galera. Valeu demais pela participação em mais um episódio aqui do nosso Zupcast. Até a próxima. Tchau. Pode ter um quando não utilizar Quarkus? Como última pergunta também ou não? Aí, calma aí também, né? Fechar quando não utilizar, depois que a gente passou 35 minutos falando quando utilizar, acho meio mancada com a parada, com o tal do Quarkus aí, né? Calma aí. O cara termina o episódio desistindo. Olha, tem isso aqui, mas agora eu vou te dizer pra acabar, pra ficar na sua memória aí, né? Quando você não usar.